Retornei de volta e a prova de que a camada de negócios ela é bem mais profunda do que a gente imagina. 86% das crianças brasileiras estão conectadas, mas o jeito de falar com elas na internet vai ter de mudar. A nova atualização do ECA Digital impõe regras rígidas para a publicidade infantil e proíbe o uso de dados pessoais para segmentar anúncios. O desafio agora é das marcas, das agências de publicidade, que precisam vender sem invadir a privacidade dos pequenos. Eu converso com a Roberta Sirota, que é diretora-geral da Kids Corp no Brasil, uma multinacional de 10 anos, que está aqui no Brasil há 6, e que tem essa expertise de conversar com as empresas para adequar esse tipo de normativas, legislações. Roberta, muito obrigado por participar aqui da nossa programação. Eu sei que ficou um pouco confuso, então a gente preparou aqui um conteúdo para a gente pontuar o tamanho desse mercado, o quanto ele é importante e quais são as novas balizas. Roberta, me ajuda a ler aqui. A nova era da publicidade infantil, o mercado de influenciadores vai ter de se adaptar. Como se conversa com as crianças na internet, nos meios digitais. 86% das crianças brasileiras têm acesso a um smartphone. E são 2 milhões de influenciadores no Brasil com uma certa conexão com o público infantil. Tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, que já está em vigor. O ECA Digital, houve uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente e houve inspirações nos modelos dos Estados Unidos e da União Europeia. Ok, enchi todo mundo que está nos ouvindo de dados. Agora as suas explicações, Roberta. Bom, primeiro, prazer, obrigada pelo espaço. Só vou acrescentar um ponto aqui, claro. E a gente não está falando só do mercado de influenciadores, mas sim do mercado de publicidade. Então, essa adequação vai ser tanto para os influenciadores que trabalham muito a comunicação para menores de idade e também para as marcas que fazem publicidade voltada para um segmento que é menor de idade, que é um mercado gigantesco, né? A gente está falando de 1/3 da população digital é formada por menores de idade. Realmente é um número muito expressivo. Agora, eu sei que marcas, por exemplo, tem na história da publicidade, tem um caso que eu talvez ache emblemático e ele casa bem aqui, né? Marcas americanas e europeias queriam entrar em outros mercados para colocar, por exemplo, o consumo interno nas casas de café e usaram as crianças, o paladar infantil, adocicando doces com sabor café, tipo balas, para mudar uma dinâmica familiar, ou seja, usaram a criança como uma porta de entrada para um produto que iria para outras idades da família. Então, a gente entende que, por essa premissa, a criança é uma fonte importante para a publicidade e nem sempre é o objetivo final. Agora, com esses 3 pilares, Roberto, a gente tem proteção de dados e privacidade, essas novas obrigações, a responsabilidade ativa das plataformas e a publicidade e influência também balizadas. Ou seja, o mercado publicitário vai ter de mudar. Sim. Como e o quanto isso vai impactar no multibilionário mercado publicitário? Bom, em primeiro lugar, né, as marcas agora precisam mudar a lógica de performance e desempenho para uma lógica de proteção, de fato, dessa audiência, né? Então, o que as marcas têm que entender agora, isso vai ser muito exigido e com muito rigor, quais são os parceiros, né, quais são as plataformas digitais que vão estar trabalhando e direcionando as campanhas para os menores de idade, né? A gente entende que as plataformas digitais foram construídas para uma audiência adulta, né? Elas foram desenhadas, uma arquitetura tecnológica para falar com adultos e a maioria opera com coleta de dados. E é justamente isso que o ECA Digital, né, vem trazendo aí como realmente é proibido, né, você anunciar hoje, dirigir a publicidade para menores de idade em plataformas que fazem profiling, que é coleta de dados. Então, em primeiro lugar, é buscar parceiros que trabalham através de uma tecnologia contextual. Então, hoje, como que você vai direcionar a publicidade para um segmento menor de idade, que exige todo esse cuidado, essa atenção, né? Através de plataformas que direcionam para o conteúdo mais adequado a cada fase da criança e do adolescente, do jovem, né? E não mais a coleta individual de dados para você ter assertividade na entrega dessa publicidade. Então, basicamente, o que muda é isso. A publicidade voltada a menor de idade, ela é permitida, eu quero deixar isso bem claro, não é proibida em hipótese alguma.
Então, isso não tem um impacto gigantesco na indústria, mas sim exige agora uma maturidade e um cuidado muito maior na hora de buscar os parceiros ideais para fazer essa comunicação de forma segura e assertiva. Vamos prosseguir aqui, Roberta. E a Kids Corp tem essa expertise, pelo que eu entendo, de falar justamente com as marcas nesse momento de adequação. Aí é que é isso. Entramos no dilema econômico, né? Quem financia o conteúdo gratuito? Eu cheguei a uma equação. Menos dados, porque as crianças agora não poderão ter os seus dados coletados de acordo com essas novas normas. Menos segmentação. Publicidade na internet pega exatamente o consumidor por fazer um cruzamento de dados e achar os interesses. Mudança na receita, né? Como é que vai ficar agora esse fluxo? A lógica vai mudar. Vai haver um impacto, a gente pode falar de negativo para a publicidade, para a receita final das empresas, ou você acredita numa capacidade de uma nova lógica em que não haja uma mudança de receita tão negativa, Roberta? Não, existe sim a possibilidade de uma nova lógica, né? Inclusive, eu estou à frente de uma empresa que já atua na América Latina e agora está atuando nos Estados Unidos, que ela surgiu há 11 anos atrás, já com todo esse cuidado, porque ela já nasceu com uma empresa, uma DSP, que é uma empresa, uma plataforma que usa de inteligência e estrutura tecnológica contextual. Ela já nasceu assim, há 11 anos atrás. Ela trabalha com publishers e parceiros como YouTube, Roblox e apps, sim. Só que a diferença dela é que toda a tecnologia é contextual, ou seja, ela já nasceu em compliance com a nova regra. Então, assim como ela, outras plataformas podem surgir trabalhando dessa forma, e eu acho que vai exigir do mercado essa maturidade, essa transformação. A Kids Corp já nasceu Privacy by Design, que é isso, ela já nasceu pronta, porque ela já estava atuando de acordo com legislações que já eram aplicadas fora do Brasil, como Copa nos Estados Unidos, por exemplo. Assim, acredito que aqui não vai ter um grande impacto de imediato, né? É possível fazer publicidade, só que da forma correta. Então, existem parceiros que trabalham. Hoje, no Brasil, a Kids Corp é a única que é especializada no segmento menor de idade e já atua dessa forma. Mas, com certeza, em breve, acredito que muitas plataformas vão precisar se ajustar, né, a essa nova realidade. Então, o primeiro impacto talvez seja, e agora? Como que nós vamos anunciar para o segmento menor de idade com toda a segurança, sem nenhum risco jurídico, né? Então, a Kids Corp está aqui para poder entregar esse trabalho e prestar esse serviço. Mas, obviamente, eu acredito que o mercado como um todo vai se adequar futuramente, não tenho dúvida. Queria agradecer a conversa que eu tive com Roberta Sirotto, que é diretora-geral da Kids Corp aqui no Brasil. Esclarecedor a gente entender agora essas novas dinâmicas para um público que são 86%, né? 86% das crianças têm algum contato digital e acabam sendo impactadas por 2 milhões de influenciadores. Quer dizer, os números são muito magnânimos. Roberta, mais uma vez, muito